Fica de pé por um instante, coloca a mão no teu coração em nome de Jesus. Senhor, nós te reverenciamos, nos prostramos diante da tua presença, da tua graça. Nós colocamos, Deus, diante do Senhor as nossas ansiedades, nossas preocupações, e convidamos que teu Espírito Santo ele continue aqui conosco, consolando, sarando, curando, operando milagres em nome de Jesus. Nós queremos um milagre ainda maior, Senhor. Senhor, fala as nossas vidas, dirige uma profecia, uma fala do Senhor às nossas vidas esse final de tarde. Senhor, não permita que alguém saia daqui sem ser tocado, sem ser alcançado pela tua palavra, Senhor. Que ninguém saia daqui sem receber um toque especial do Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Nós queremos ser visitados pelo Senhor. Queremos que a tua presença, Senhor, ela se faça notória no nosso meio. Toda tristeza, onde houver, que ela seja banida. Todo aperreio, toda inquietação seja banida. Todo medo, toda insegurança seja banida no nome de Jesus. Que seja derramado sobre as nossas vidas essa tua presença tão real, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Ok? Nós já foi mostrado aí, tivemos um batismo hoje, foi bênção de Deus. Foram 28 pessoas que foram batizados. Nós não podemos realizar o batismo aqui por essa questão das normas. Nós achamos mais seguro batizarmos fora, numa piscina mais ampla e num lugar aberto. Então, por conta disso, nós optamos em realizar o batismo hoje lá em outro local. E foi bênção de Deus. Deus tem operado e tem muita gente ainda para batizar no próximo batismo, viu? Então fica orando, e eu creio muito que os irmãos foram batizados hoje. São instrumentos de Deus e vão servir, vão ser bênção de Deus nesse corpo de Cristo aqui. Amém, irmãos? Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, onde nós estaremos meditando essa tarde. Mateus capítulo 26. Como eu tenho sempre falado, né, vamos procurar lembrar de trazer a nossa Bíblia escrita, não somente a digital, né, mas principalmente o livro escrito, trazer para a igreja como símbolo do nosso seguir a Jesus, como símbolo de que nós seguimos essa palavra, nós obedecemos a Jesus. Então, não deixe sua Bíblia em casa, traga ela para o culto, que é muito importante, tá bom? Mateus capítulo 26, trata de um acontecimento bem especial na vida de Jesus. Versículo 36, Jesus no Getsemane. Quantos acharam? Diga amém. Então diga assim: eu recebo. Diga: eu recebo essa palavra de Deus para a minha vida essa tarde. Amém. Mateus 26, versículo 36 diz que em seguida Jesus teve a conversa com Pedro, e em seguida isto Jesus foi com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, sem que eu o beba. Contudo, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez,
repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eu creio que essa palavra é uma palavra muito forte. Deus falou comigo de uma maneira muito forte, umas 2 semanas atrás. Eu estava pensando muito nela, e eu creio que Deus vai te abençoar de uma maneira mais profunda, e bem profunda, em nome de Jesus. Esse acontecimento, ele é muito especial, e eu queria que nós entendêssemos a princípio pelo menos 2 coisas. A primeira é entender essa situação de Jesus, que Jesus está nesse momento. O versículo 37 diz assim, que levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, no caso Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Esse é o momento, como falei, é um momento único, muito especial na vida de Jesus. O texto original diz que Jesus foi tomado de uma tristeza profunda naquele instante, igual não tinha acontecido ainda. Lembrar que Jesus se despiu da sua divindade, estava na terra, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, mas que o seu ministério, ele exerceu como homem, na dependência do Espírito Santo. Então ele está passando aquele momento, como qualquer um de nós passaríamos, mas com a presença do Espírito Santo. E naquele momento o texto diz que a ideia do texto é que ele começa a vislumbrar momentos de muita dor, muita tristeza, que ele começa a ser tomado, literalmente assim, que ele está cercado por tristezas, muitas tristezas. Por isso o Mateus diz assim, que ele foi tomado por uma angústia na alma. Marcos diz que a partir desse momento ele começou a ficar tomado de pavor. Depois leia isso em casa, Marcos, Lucas. Ele foi tomado por um pavor, por tudo aquilo que ele estava vislumbrando naquele momento. E Lucas vai mais fundo. Lucas diz que ele se ajoelha e ora de uma maneira tão intensa, sentindo tudo aquilo, vislumbrando tudo aquilo, que ele começa literalmente a suar gotas de sangue. Lucas relata essa notícia no evangelho dele. Então eu estou falando isso para nós entendermos qual é a situação de Jesus naquele momento. É uma situação única, exclusiva, onde Jesus para agora, e daqui a pouco ele vai ser preso. Então ele começa a vislumbrar tudo aquilo que ele iria passar a partir daquele momento. A gente não sabe exatamente o que estava passando na cabeça de Jesus. O que sabemos é o que a Bíblia relata, que ele começa a ser tomado por uma tristeza muito grande, por uma dor muito grande, por um pavor muito grande, por algo que faz com que ele, em certo sentido, ele sinta pavor mesmo, literalmente. É essa a ideia que o texto nos passa. Talvez Jesus esteja pensando no que está escrito lá em Isaías capítulo 53, a partir do verso 4, quando diz assim: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. A palavra de moído é como você colocar algo no moinho para moer café, por exemplo, e você vai rodando e vai quebrando, vai tornando em pó aquilo. A ideia do texto é que Jesus foi moído pela minha transgressão, pela sua transgressão. Vocês estão entendendo por que Jesus nesse momento se sente tomado por um pavor, por uma tristeza? Porque segundo Isaías 53, ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. E não foi só até aquele momento, ele tomou todas as iniquidades de todos os tempos. O que nós transgredimos hoje, em desobediência à palavra de Deus, o castigo que viria sobre nós, recaiu sobre Jesus naquele dia. Entende isso? Quando fala que ele tomou as nossas impiedades, ou seja, tudo aquilo que nós praticamos sem consciência, sem temor a Deus, sem obediência a Deus, sem respeito a Deus, todo o pecado que nós praticamos, tudo foi lançado sobre Jesus.
Ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaías diz ainda que todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Ele tomou sobre si. Isaías 53, 4 e 5. Quem entendeu essa palavra? Então eu queria que você, a princípio, entendesse que é difícil pecar hoje, que quando a gente começa a cair ou é tentado, você precisa pensar que essa sua transgressão, ela recaiu sobre Jesus, ela causou pavor em Jesus. Então eu queria que a princípio nós entendêssemos qual é a situação de Jesus. A situação de Jesus é uma situação meio desesperadora, se a gente pode usar essa palavra. É uma situação de tristeza, de pavor, de medo. E é nessa circunstância que Jesus então vai orar. E na sua oração, ele sentindo toda essa dor, ele pede o apoio dos discípulos, deixa lá os 8 discípulos um pouco à distante, e pega os 3 mais próximos, Pedro, Tiago e João, traz para próximo dele, ele adianta-se mais um pouco, então ele começa a passar esse momento, porque literalmente o texto diz, a partir desse momento, até a morte na cruz, ele vai sentir muita tristeza, muita dor, muito pavor. Essa é a ideia do texto. Então, diante desta situação, Jesus vai, se ajoelha e ora ao Pai. E qual é a oração que Jesus faz? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Lucas é mais literal, né? Lucas diz assim, olha, ele disse assim, se possível, Pai, passa de mim esse momento, não deixa que eu passe por esse momento, se possível. Mas ele finaliza a oração dele dizendo, contudo, seja feita a tua vontade. Amém, irmãos? Então diga assim, contudo, seja feita a tua vontade. Esse texto é muito forte, porque quando Jesus fala, em Mateus capítulo 5, versículo 9, capítulo 6, eu acho, 9 e 10, acerca do modelo da oração, ele inicia assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e diga comigo, e faça-se a tua vontade. Esse é o modelo de oração, e nesse momento é esse modelo de oração que Jesus ensinou, é o modelo de oração também que ele pratica, que ele faz e que ele vive, e que eu queria que essa tarde Deus nos desafiasse, falasse profundamente ao seu coração acerca dessa questão. Que nós sejamos desafiados essa tarde, que Jesus tinha um problema, aliás tinha vários problemas, ele estava indo para a cruz, ele estava tomando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todo o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Ele estava pagando o preço todas as nossas transgressões. Jesus tinha um problema, Jesus tinha uma situação difícil, e com essa situação difícil, ele vai em oração ao Pai e diz, Pai, a minha vontade, o meu desejo, é que se possível, o Senhor não fizesse que eu tomasse esse cálice. Se fosse possível, me alivia desse momento. Mas ele conclui a oração dizendo, contudo faça a tua vontade. E é sobre isso que eu gostaria que nós falássemos esta tarde, como é que nós oramos. Como é que nós oramos? Porque nós temos algo muito poderoso, que é o poder da fé, poder da oração. A oração, a fé é tremenda. Mateus capítulo 21, versículo 21 também, Jesus diz que a fé move, quem conhece? A fé move montanhas. Ele diz assim, se você tiver fé, crendo, não duvidando, e disser esse monte, passa daqui e vai para acolá, Jesus diz, vai acontecer. Ele finaliza no versículo 22 dizendo o seguinte, e tudo quanto
pedirdes, crendo, recebereis. Mateus capítulo 5, versículo 22, quem já experimentou isso? Olha aí, tudo, não é algumas coisas, não é qualquer coisa, mas ele diz: e tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Primeira coisa, aprendendo com a situação de Jesus. Jesus estava numa situação complicada, difícil. Segundo, aprendendo com o modelo de oração de Jesus. Ele coloca o que ele anseia, o que ele deseja, mas ele finaliza dizendo: Pai, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Terceiro, cuidado com o poder da sua fé. Sabe por quê, gente? Porque a nossa fé tem poder para realizar aquilo que nós pedimos. Quem crê? Se você tem fé e você pede não duvidando, se você pede crendo, Deus vai fazer. É uma promessa bíblica. Quem crê nisso e quem recebe? Tudo quanto pedirdes, crendo, recebereis. Amém? Mas eu queria lhe desafiar que deixa Deus dirigir tua vida. A oração, a fé, ela tem poder de fazer com que coisas aconteçam em sua vida. Mas o modelo de oração que Jesus nos ensina é orar com fé, mas finalizando dizendo: Deus, é esse o meu desejo, é essa a minha vontade, é disso que eu preciso, mas faz a tua vontade. Senhor, é isso que eu careço, é isso que eu quero, mas realiza em minha vida o teu propósito, realiza em minha vida o teu querer. Senhor, eu estou precisando, mas faz cumprir em mim a tua vontade. Essa oração que Jesus nos ensinou, eu vou tentar explicar por que nós precisamos fazer assim. Abra sua Bíblia para 2 Reis, capítulo 20, e versículo 1, para nós entendermos um pouco do que o Senhor quer nos falar essa tarde. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Em casa também você deve pegar a sua Bíblia, dar uma consultadazinha lá no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 20 diz: homem de fé, Ezequias, rei Ezequias. Diz a história desse homem. Essa história está narrada em 2 Reis, 2 Crônica e Isaías capítulo 38. Diz assim, quem achou 2 Reis capítulo 20, verso 1, amém. Naqueles dias Ezequias, era rei de Israel, adoeceu, e o profeta adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz quem? Quem diz? Diga comigo: o Senhor. Amém. Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e ele fez o quê? Orou a quem? A Deus. E ele dizia na sua oração: Deus, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Isaías, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai. Ouvi o que, gente? E vi. Deus faz isso conosco toda vida que você ora, sabia? Se você ora, se você sabe orar todas as vezes, Deus ouve a sua oração. Ele contempla as suas lágrimas. Amém? Isaías diz para Ezequias que eu ouvi a oração dele. Diz para Ezequias que eu contemplei o choro dele. E eu te curarei por conta da oração. Então ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quantos anos? E das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade,
e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: toma uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Amém? Então nós temos outra vez, outra situação difícil. Nós temos o rei Ezequias, que está doente de uma enfermidade mortal, e Deus envia um profeta Isaías, grande profeta Isaías, para comunicar para Ezequias: Ezequias, organiza as tuas coisas, que você vai partir, você vai morrer com essa enfermidade. E qual foi a oração de Ezequias? Deus, fiel, eu sempre fui fiel, sempre te servi. Isso é um recurso de oração. Sempre fui bênção. Ezequias foi, na sua época, a 2 Reis capítulo 18, eu acho que verso 4, não lembro direito, mas diz assim que Ezequias foi, até a sua época, o melhor rei de Israel, e depois dele nunca mais houve alguém tão bom e tão fiel quanto Ezequias. Não houve ninguém tão fiel antes, e não houve tão fiel depois da história dele. Então Ezequias, apelando para isto, para a sua fé, para a sua vida, para o seu poder da oração, ele se vira para a parede e diz: Deus, não aceito. Eu prefiro que o Senhor me cure, te servi tantos anos e agora eu preciso que o Senhor me cure. A grande questão é que Ezequias não finaliza a sua oração dizendo: Deus, o meu anseio é que o Senhor me cure, o meu anseio é que o Senhor me livre desta morte, me livre dessa enfermidade, mas faz segundo a tua vontade, faz segundo o teu querer. E o desafio essa tarde é que nós entendamos, precisamos orar, apelar, colocar nossos desafios, nossa situação diante do Senhor, mas sempre lembrar que o que precisa prevalecer não é a nossa vontade, não é o nosso desejo, mas a vontade daquele que sabe todas as coisas. Amém? O que acontece é que Ezequias, pela fé, pela vida, pelo compromisso com Deus, ele pede por cura e ele alcança a cura. Ele tem mais quantos anos de vida? 15 anos. Diga assim: isso é que é fé. Diga: eu quero ter uma fé dessa, em nome de Jesus. Mas o problema é que depois de 2 Reis capítulo 20, nós temos 2 Reis capítulo 21, e 2 Reis capítulo 21 diz que depois que Ezequias alcança a sua saúde, nesse espaço de 15 anos, ele prossegue sua vida normal e ele tem filhos. Nasce um filho nesse espaço de 12 anos. E deixa eu falar uma coisa, depois lê em casa 2 Reis capítulo 20. 2 Reis capítulo 18 diz que Ezequias foi o melhor rei de todos os tempos, homem mais fiel a Deus. 2 Reis capítulo 21 diz que o filho de Ezequias, que nasceu naquele espaço de 15 anos, foi um dos piores seres humanos que a face da terra já conheceu. Manassés, o nome do filho de Ezequias, que nasce nesse período dos 15 anos, foi um homem terrível. Ele chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho, neto de Ezequias. Ele fez questão de destruir, de desfazer tudo aquilo que Ezequias tinha construído. Ele fez questão de levar o nome do pai dele para a lama, destruindo tudo aquilo que o pai havia feito. O neto de Ezequias, filho de Manassés, Amon, seguiu o mesmo caminho do pai e fez coisas terríveis, assim como Manassés fez. Deixa eu falar uma coisa: Deus sabe o que faz. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quando você orar, não diga: Deus, eu quero, eu preciso, Senhor, me dá. Diga, tenha fé para isso, mas finaliza em nome de Deus, dizendo: Deus, mas faça a tua vontade. Senhor, atende a minha oração fazendo a tua vontade, que cumpra a tua vontade, porque nós temos fé. Amém, irmãos? Você tem fé, você pode alcançar. Mas o desafio essa tarde, início de noite,
é que em nome de Jesus, aprenda a confiar em Deus. Quem recebe essa palavra? Em nome de Jesus, mais importante na sua vida é que você aprenda que a sua fé, ela pode mover montanhas, ela pode alcançar o impossível. Cuidado com isso. A fé é um poder tremendo e é bênção, mas submeta o poder da sua fé ao propósito dele. Amém? Deixa eu falar uma coisa: Deus sempre sabe o que faz. Se Ezequias tivesse dito: Deus, cumpre o teu propósito, não é essa a minha vontade, eu não queria que fosse assim, mas eu creio que o Senhor sabe o que está fazendo. Quem está entendendo? Quem está recebendo? Entende? Eu queria que você saísse daqui desafiado, que você precisa ter fé e que nós temos fé, mas que o modelo da oração que Jesus nos deixou foi que nós precisamos aprender a ter fé, a exercer fé. Mas deixa de Deus dirigir a sua vida. Não deixa o seu anseio, não deixa a sua vontade, entende? Não deixa aquilo que você tanto quer dirigir a sua vida. Deixa que o Senhor dirija a sua vida. Amém? Que o Senhor possa cumprir o propósito para o qual Ele te criou, para o qual Ele te chamou, em nome de Jesus. Tem um texto em Efésios, capítulo 4, eu acho muito forte esse texto, capítulo 1, versículo 4, onde Paulo inicia dizendo assim, sabemos, eu acho, que fomos escolhidos, eu acho, Paulo usa essa expressão, me ajude aí os leitores, escolhido nele, antes da fundação do mundo. É isso? Quem achou, diga amém. Quem não achou, procure e diga amém em nome de Jesus, que é muito importante. Efésios 1:4, Paulo diz: porque fomos conhecidos nele, que fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo. A ideia desse texto, juntamente com o Salmo 139, versículo 16, quando o salmista diz assim: olhe, eu entendi que a minha substância, ou seja, o meu ser, nem tinha sido formado ainda, eu era substância ainda em formação, os teus olhos me viram. Aí o salmista diz assim: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda acontecido. Salmo 139, verso 16. Sabe o que significa, irmãos? Que Deus tirou um tempo na agenda dele, na grandeza dele, e Ele pensou especialmente sobre a minha vida. Efésios 1:4. Eu fui conhecido antes da fundação do mundo. Clairton, né? Clairton, você foi conhecido antes da fundação do mundo. É bênção. Joel, Cláudio, Deus escreveu o sonho dele em seu livro. O que ele sonhou para a sua vida, o que ele idealizou para a sua vida, o que ele idealizou para a nossa vida, está escrito no livro de Deus. Deus sonhou com você, Deus pensou em você, em cima da sua história, em cima do que você viria a ser, em cima do que você é. Ele criou um sonho, Ele criou um propósito, Ele criou um ideal. Ele disse: é isso que eu quero para a sua vida, é isso que eu sonho para a sua vida, é isso que eu escrevo para a sua vida, é isso que eu determino para a sua vida. Efésios 1:4. Quem está entendendo? Eu espero que você saia daqui com uma convicção de que Deus sabe o que faz da tua vida. Mais do que isso, você precisa sair daqui com a convicção de que Deus tem o melhor para a sua vida.
Eu quero que você saia daqui desafiado, com a convicção de que a partir de hoje você vai orar com fé, você vai botar o joelho no chão e dizer: Deus, eu sonho com isso, eu quero isso, eu preciso disso, mas Senhor, cumpra em mim a tua vontade, mas faça em mim a tua vontade, eu quero receber a tua vontade. Amém, irmãos? Dá para entender o que queremos falar. Quando Jesus chega naquele Getsemane, e ele se toma de um pavor, de uma tristeza. A ideia do texto é a ideia profunda, tristeza na alma, tristeza até a morte, tanta dor, tanto sofrimento, que ele começa a suar, seus suores se tornam em gotas de sangue. Diante daquilo ele diz: Deus, é terrível, se possível, ou seja, a minha vontade seria de passar esse momento, se fosse possível, mas cumpra em mim a tua vontade, mas faça a tua vontade. Eu queria que você saísse daqui desafiado essa tarde a depender dele, que você usa a sua fé, que você usa a sua oração. Abra o coração diante do Senhor, seus desejos, suas vontades, aquilo que você entende que é o certo, e se orar, mas que sua oração sempre fosse fechada, finalizada com a frase: Senhor, faça a tua vontade. Um dos exemplos que nós temos é o exemplo do rei Ezequias. Foi terrível. Deus sabia o que estava dizendo: Ezequias, não é legal você viver mais esse período de tempo. Olha o que eu estou te dizendo. Mas Ezequias é homem igual a qualquer um de nós. Nós sempre achamos que nós sabemos o que é o melhor. Eu já contei a história aqui de uma amiga minha em São Paulo, muito legal, uma pessoa serva, missionária, fiel, mas ela tinha uma inquietação, ela queria casar a todo custo, e ela já tinha na época um bom número de anos, e a gente era bem próximo, estudávamos juntos da mesma igreja, e era o sonho dela, era o ideal dela, ela queria casar, e Deus já havia mostrado durante todo o percurso da sua vida e ministério que Deus não tinha projetado casamento para ela, Deus não tinha sonhado com casamento para ela, mas assim, ela era legal em tudo, mas nessa área ela não conseguia abrir mão. Ela queria porque queria casar, e era orava, e até que um dia, eu acho que por conta da oração, não da vontade dele, ele abriu as portas e apareceu um pretendente, e ela se apegou a esse pretendente. E ela já estava com 40 e poucos anos, e ela se animou muito, se envolveu com aquele casamento, com aquela história, aquele noivado. E um pouco antes do casamento, ela descobriu que o cara não era crente, coisa nenhuma, ele era um bandido. E ele estava enganando ela, enganando a igreja. Era um cara 100% não salvo. E aquela mulher que sonhava tanto com aquele casamento, que era uma pessoa tão bênção, ela morreu de depressão. Sabe por quê, gente? Porque às vezes nós queremos que os nossos desejos, que as nossas vontades, nós queremos que aquilo que nós achamos que tem que acontecer, que aquilo que nós achamos que é o que precisa ter para sermos felizes, nós acabamos com essas coisas, dirigem a nossa vida, Deus dizendo: não é por aí, não é por aí, a minha vontade é outra, meu projeto é outro, mas a pessoa insiste, é como Ezequias. Precisamos seguir não Ezequias, precisamos seguir Jesus. Precisamos seguir não o modelo de Ezequias, mas seguir o modelo de Jesus. Precisamos entender, precisamos receber essa tarde. Quem sabe o que é melhor para as nossas vidas é Ele. Quem pode dirigir as nossas vidas é Ele. Não é a sua vontade nem a minha vontade, amém? Porque o que nós achamos que é bom, às vezes não é tão bom. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz que a vontade de Deus é boa. Quem recebe? A vontade de Deus é boa.
A vontade de Deus, ela é perfeita, porque a nossa vontade, ela se baseia no que eu quero, no que eu desejo, no que eu anseio. A vontade de Deus vem bem antes da fundação do mundo. Ele traçou um projeto, um propósito para a nossa vida, incluindo o passado, incluindo o presente, incluindo o futuro. Por isso que ela é perfeita, é plural no grego, ou seja, ela é completa. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem recebe, diga amém. Eu queria que essa tarde fosse uma tarde de desafio para a sua vida. Você vai sair daqui em nome de Jesus, não deixando que os seus anseios direcionem a sua vida, mas que o seu Deus faça cumprir o que Ele tem de propósito para você em nome de Jesus. Quem crê e quem recebe em nome de Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que nenhum de nós, já vamos encerrar, nenhum de nós queríamos finalizar nossas vidas em uma ilha pequena, vigiado por soldados e preso. Quem queria essa bênção? Eu acho que ninguém. Sim ou não? Mas sabe quem passou por essa situação? Apóstolo João. João finalizou os últimos dias da sua vida preso na ilha de Patmos, capítulo 1 de Apocalipse, capítulo 9, eu acho que ele começa a narrar: estou em Patmos. Patmos era uma ilha pequena, onde ele estava preso pelo governo romano. Mas foi lá em Patmos, foi naquela ilha preso, foi naquela ilha que ele estava cercado por soldados, que Jesus veio até ele e revelou todo o livro de Apocalipse, toda a revelação de todos os tempos, foi lá na ilha de Patmos. Talvez se Deus chegasse para Jesus: João, você quer ir para a ilha de Patmos? João diz: não, óbvio que não. Mas Deus permitiu que ele fosse para a ilha de Patmos. E mesmo que ele viveu vários anos de ministério com Jesus, mas a maior revelação da vida do apóstolo João, ele recebeu foi na ilha de Patmos, quando ele estava lá preso. Quem entendeu? Deus tem projetos para nossas vidas. Deus tem a vontade perfeita para nossas vidas. Eu preciso aprender a confiar nele e a depender dele e dele somente. Amém? Não foi estando na terra de Canaã que os israelitas receberam a maior revelação de Deus. Foi no deserto, o caminho que Deus havia estabelecido, que Deus havia traçado para que eles percorressem. Foi no deserto, diz lá em Êxodo, que houve um momento em que o próprio Deus, isso não aconteceu na terra de Canaã, no deserto, o próprio Deus desce sobre o monte fumega, a presença tremenda de Deus naquele momento, uma revelação única na história de Israel. Não foi na terra prometida, foi no deserto. Mas com certeza, se Deus perguntasse, vocês querem ir para o deserto? Sim ou não? Sim ou não, gente? Acho que ninguém queria passar aqueles anos no deserto, mas a maior presença do Senhor foi lá, no deserto. O desafio dessa palavra, dessa mensagem, é que você saia daqui desejoso que Deus dirija a sua vida. Não somente que Ele está no controle. Quem crê que Ele está no controle? Amém? Não somente que Ele esteja no controle, mas que você deixe Deus controlar a sua vida. Deixa Deus controlar a sua história. Deixa Deus controlar a sua situação. Deixa Deus controlar a sua luta. Deixa Deus controlar a sua vontade, em nome de Jesus. O maior desafio essa tarde é você compreender que Ele sabe o que faz. Quem recebe? Deus sabe o que faz. Que nós aprendamos a colocar diante do Senhor com oração fervorosa. Lucas diz, eu não sei se é Marcos ou Lucas, que Jesus orou intensamente. Ele orou intensamente, 3 vezes: Deus, se possível, passa de mim. Se possível, passa de mim, mas faça a tua vontade. Você possa ser desafiado a orar intensamente, a buscar,
mas a submeter a sua ansiedade, a sua vontade àquele que sabe todas as coisas. Eu queria finalizar essa palavra lembrando Romanos capítulo 8, que o pastor até mencionou semana passada aqui no culto das 5. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Quem lembra desse texto? Foi mencionado recente. Diz assim: sabemos, vou ficar de pé em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diga assim comigo: sabemos. Que coisa feia. Diga assim: sabemos. Diga assim: eu sei com fé que todas as coisas. Você crê nisso? Então diga assim: eu entendi que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim bem forte: que são chamados segundo o seu propósito. E eu recebo essa palavra em nome de Jesus para a minha vida. Diga aí: em nome de Jesus para a minha vida. Esse texto diz assim: que Deus faz com que todas as coisas, olha que palavra forte, todas as coisas cooperem para o seu bem. Isso é forte. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu falar uma coisa: Deus tem propósito com a sua vida. Deus tem propósito com a minha vida. Eu preciso aprender a colocar diante do Senhor: Deus, que seja feita a tua vontade. Eis o meu desejo, a minha vontade, a minha ansiedade, a minha preocupação. Deus, eis o meu desespero, mas faça conforme a tua vontade em nome de Jesus. Senhor, eu peço que teu Espírito